você, o tema da mensagem é justamente para aqueles que se batizaram recentemente, e nós estamos utilizando essas revistas, essas lições de batismo, e ela se encaixa perfeitamente não só para aqueles que se batizaram, aqueles que estão começando agora sua nova vida cristã, mas para todos nós, como igreja. É bom você rever os fundamentos de sua fé, para que você se fortaleça mais ainda. Então hoje o tema é como viver minha nova vida, como viver a minha nova vida cristã, como viver a minha nova vida. Você que reconheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, agora você nasceu de novo, amém? Você crê nisso? Amém. Você nasceu novamente, e agora então você inicia uma nova jornada, uma jornada de fé, e precisa ser completamente diferente de tudo aquilo que você vivenciou. É impossível alguém que conheceu Jesus, que foi transformado por Ele, viver da mesma forma como vivia antes. Se continuar vivendo da mesma forma como vivia antes, não houve transformação. Mas a transformação vem de dentro para fora pelo Espírito em nós, e aí Ele gera em nós uma novidade de vida. Ele muda a sua forma de pensar, de agir. É claro que haverá lutas, você não será perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Há alguém perfeito aqui? Não. Claro que não. Você é corajoso ainda mesmo. Ninguém é perfeito, não somos perfeitos. Não, claro que somos. A gente tem cabeça, tem carro, tem perna, tem tudo. Nesse sentido, sim. Mas veja, nós não somos perfeitos no sentido diante de Deus, por causa do pecado que veio a nós. Mas um dia sim, em glória, teremos o nosso espírito perfeito, nosso corpo perfeito diante dele. Amém, irmãos? Amém. Mas nessa novidade de vida, Deus ele espera de nós também um caminhar, e um caminhar de cooperação com Ele. É como se agora você falasse: Pai, no caso falando com Deus, eu quero caminhar contigo agora nessa minha jornada de vida. Eu não te conhecia, na verdade eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu quero caminhar contigo de forma muito próxima, e eu quero ouvir os seus conselhos, eu quero ouvir a sua voz, e Ele irá falar contigo todos os dias, através da sua palavra, através dos momentos de oração que você tem, através dos momentos de louvores como igreja, através da pregação aqui falada, através de um abraço na sua casa. Deus vai falar com você de diversas formas, eu tenho certeza disso. Amém. Que Deus fale novamente com você hoje. Hoje, na verdade, segundo domingo do mês, é comemorado o dia do que mesmo? Dia da Bíblia. E se você... Quem está com a Bíblia na mão aí, por favor? Aí, ó. Bíblia na mão, guerreiro. Espada do cristão, né? Que você, hoje, faça valer a pena, não só hoje, mas sempre, que hoje a gente comemora o dia da Bíblia. Se você olhar a história de como ela chegou até nós, você se sensibiliza, porque realmente Deus conduziu toda a história para ela chegar em nossas mãos. E hoje também existe a Bíblia no smartphone, aplicativos. Hoje tem diversas formas para você ter o acesso à palavra. Agradecemos a Deus por viver num país livre, amém por isso? Amém. E que Ele continue assim, em nome de Jesus. Amém. Mas não é bem assim em muitos lugares do mundo. Se você for na Coreia do Norte, não sei, só se Deus te levar para lá, porque viver lá é tenso. Na Coreia do Norte, os nossos irmãos cristãos não podem ter uma Bíblia, porque se eles forem para lá, se eles conseguirem, foram pegos com uma Bíblia nas mãos, eles são presos e executados na Coreia. Na China, a mesma coisa. Acho que assim, fecha aquela porta lá, fecha aquela porta. Na China, a mesma coisa. E tantos outros lugares. Então, enquanto vivemos em um país livre, faça valer a pena essa liberdade que você tem. Leia a Bíblia o quê? Uma vez por dia? Uma vez por semana? Todos os dias. Principalmente os irmãos que estão começando na fé. Principalmente vocês, porque essa vai ser o seu alimento de fortificação. Vamos lá, vamos ler o texto lá, sem muita introdução, senão não vou cansar vocês. Vamos para o texto de Josué, livro de Josué, Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5, diz assim, vai ser projetado aqui, diz assim, ó: Josué disse ao povo: santifiquem-se. Você pode repetir comigo essa palavra? Santifiquem-se. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês.
Eu quero que você entenda que o tema, e a gente vai caminhar nessa mensagem em cima dessa palavra: santifiquem-se. Santifique-se. Por quê? Porque amanhã, você crê nisso? Hoje, você crê nisso ou não? Está aqui comigo. Amém? Porque amanhã, hoje, sempre, Deus fará maravilhas. Amém por isso. Mas para você entender isso, você precisa entender o que significa santificar. Bom, vamos lá, vamos esmiuçar esse texto então. O que significa então santificar? Para você poder entender, já que é preciso eu me santificar para que o Senhor faça maravilhas na minha vida, na minha família, na nossa cidade, aonde nós moramos, onde trabalhamos. Então eu preciso me santificar e o Senhor então fará maravilhas. Veja que é uma condição. Deus fará maravilhas e Ele é todo poderoso. Você crê nisso? Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder. Mas há uma condição. E é uma condição com promessa. Isso eu estou dizendo para você que é cristão, ok? A palavra santificar significa separar, significa consagrar, significa dedicar, significa priorizar. Vou repetir. Santificar significa separar, consagrar, dedicar, priorizar. Então quer dizer, o texto diz assim: santifiquem-se. É Deus dizendo: se separem, se dediquem, priorize, consagrem-se, e o Senhor fará maravilhas no dia de amanhã e hoje. Amém, irmão? Para você entender o contexto, Josué, ele está sucedendo a liderança de um homem muito conhecido. Quem é esse homem? Moisés. Moisés, um homem falho como nós, mas extremamente poderoso, sendo usado nas mãos de um Deus poderoso. Você viu Deus usar o Moisés para fazer milagres e maravilhas. Fala um deles para mim, que você conhece, que Deus usou Moisés para fazer algo extraordinário. O mais conhecido: abriu o mar vermelho. Abriu o mar vermelho. Imagine você vendo o mar se abrir na sua frente. Imagine você na praia lá, curtindo a praia, e de repente, uau, o mar se abre. Que fantástico foi a cena que aqueles homens viram. E agora Josué está sucedendo Moisés, e Moisés está para fazer a mesma coisa, agora só que não no mar, mas no Rio Jordão. Então Deus fala para Josué: Josué, consagre-se você e consagre-se o povo que está contigo, porque amanhã eu irei fazer maravilhas no seu meio. Eu farei maravilhas no meio de vocês. E eles assim o fizeram. Eles se dedicaram, se consagraram. E quando eles caminharam e eles entraram na frente do Rio Jordão, o Rio Jordão de igual forma se abriu. E eles passaram pelo chão ali, claro, a seco, e passaram para o outro lado, rumo à promessa que Deus tinha feito ao povo, que era conquistar a terra prometida de Canaã. E Deus deu a vitória àqueles homens. Amém, irmãos? Da mesma forma que Deus deu a vitória a eles, porque o que Deus promete, Ele cumpre, porque Deus não é homem para mentir, Ele não é homem para mentir, Ele é Deus poderoso, e se Ele prometeu que abençoaria a sua família, a sua casa, a sua vida, que Ele faria milagres e maravilhas no nosso meio, Ele assim o fará, se nós o quê? Nos santificarmos perante Ele. Então santificar é separar, consagrar, dedicar e priorizar. Aí você pode me perguntar: o que, pastor? Então, o que eu devo santificar? Eu vou dizer para você, estamos esmiuçando. Você deve santificar o que? A você mesmo. Santifique-se a sua vida. Separe toda a sua vida, todo o seu ser. Tudo está envolvido com você. Isso pode envolver você e sua família. Separe a sua vida. É isso que você precisa santificar. E como eu devo fazer isso? Você deve santificar o quê? Seu tempo, suas habilidades, seus bens, o seu melhor. Isso está relacionado à sua vida. Santifique o seu tempo. Tempo é precioso, irmãos, não é verdade? A nossa vida, cada minuto que passa, é menos um dia que você está passando na terra, e para se encontrar com quem? Com o nosso Senhor.
que eu e você estejamos sempre preparados, que você santifique o seu tempo, que você santifique os seus talentos. É você pegar as habilidades que Deus te deu e tudo aquilo que você adquiriu com conhecimento na vida e colocar diante dele, dizendo: Senhor, tudo que está em mim, minha inteligência, minha força, meu conhecimento, meus dons, meus talentos, na verdade isso não vem de mim, vem do Senhor, e eu consagro a Ti, para que o Senhor seja engrandecido e para que outras pessoas sejam abençoadas. Que você consagre o seu tempo. Como assim? Buscando a Ele, lendo mais as Escrituras no dia da Bíblia e todos os dias do ano. Que você consagre o seu tempo visitando alguém que precisa. Que você consagre o seu tempo abençoando alguém, o tempo que você gastaria com você mesmo, gastando com outros. Que você consagre os seus bens, sabendo que você deve ser excelente mordomo daquilo que vem nas suas mãos. Cristão é direcionado por Deus a não andar endividado. Um cristão que anda endividado não entendeu a Bíblia, não entendeu a palavra, porque Deus orienta mais de 2.280, né? 2.300 vezes fala mais sobre dinheiro na Bíblia do que oração, sabia disso? A importância que Deus dá a isso. Mas não que você coloque o seu dinheiro nos bens ou no dinheiro, porque se você fizer isso, você está em ruínas. Mas que você utilize os bens como uma ferramenta para abençoar a sua vida e a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Amém por isso, irmãos? Isso é consagrar a Ele. É quando você faz uma boa gestão das suas finanças e você tem condições suficientes de abençoar a sua família e abençoar aqueles que estão à sua volta. Que você consagre os seus bens, o seu melhor. Quando você canta aqui ao Senhor, que você dê o seu melhor. Quando você oferta ao Senhor, você oferte o seu melhor. E por favor, quando eu falo de ofertar o seu melhor, não estou querendo fazer como muitos, desculpe a palavra, muitos pilantras que tem por aí, utilizando isso para querer sugar dinheiro de você. O seu melhor pode ser, nem sei se existe moeda de 1 centavo, existe que não tem mais não, né? Mas pode ser 1 centavo, irmão. Mas se o seu coração estiver quebrantado diante do Senhor, e você fizer isso com alegria, e agradecido por tudo que Deus fez e faz na sua vida, 1 centavo que você coloca aqui, você pode colocar o seu melhor. Você concorda comigo? Foi o que Jesus viu um dia, quando ele estava olhando o momento de ofertório no templo, e aquela viúva colocou 2 moedas. O que Jesus falou para ela mesmo? Para eles, os discípulos? Aquela mulher foi a que ofertou mais do que todos, porque todos deram daquilo que estava sobrando, mas aquela mulher deu tudo que tinha, no sentido de que ela confiava tanto em Deus, que ela colocou ali, talvez até o que seria necessário para o dia dela, mas ela sabia que Deus iria prover ela, amém, irmãos? Deus é o nosso Pai, nunca deixará nada nos faltar, e Ele sempre irá prover o seu povo. Consagre então o seu melhor. Por que então devo me santificar? Porque desejo ver maravilhas acontecendo na minha vida. Por que então eu sacrifico o meu melhor? Porque Deus prometeu, é uma promessa, irmãos. Deus prometeu que faria maravilhas em nosso meio e na sua vida também. Se você se santificar em oração, se você se santificar lendo, estudando e meditando as palavras de Deus com mais empenho, se você santificar o seu tempo a Ele, se você santificar os seus dons e talentos, você pode pensar, mas puxa, eu tenho que olhar mais para mim, eu fazendo isso, eu vou ficar pensando mais no outro. É isso mesmo, porque quando você faz isso, pensando mais no outro, é aí que Deus vem e derrama bênção sobre você. É aí que Deus derrama glória sobre você, porque o mundo ele prega o egoísmo, o egocentrismo, só pensar em nós mesmos, mas o evangelho do reino é um evangelho invertido, onde você deve olhar sempre para o outro e não para si, porque você sabe que tem um Deus que cuida de você. Simples assim, irmãos, lindo isso. Deus prometeu, e se você crê hoje, a sua vida vai mudar cada vez mais e para melhor. Então não vai ter lutas? Vai ter lutas sim, vai ter dificuldades sobre você, mas o Senhor caminhará contigo firmemente. Amém, irmãos? Amém.
Então eu me santifico, porque Deus prometeu que derramaria e faria maravilhas em meu meio. E quem fará as maravilhas? Quem é que fará maravilhas na sua vida? O próprio Deus e somente Ele. O próprio Deus. Obrigado. Alô? Obrigado, cara. O próprio Deus fará maravilhas e somente Ele, somente Ele. Mas santificar-se, irmãos, eu quero dizer para você, santificar-se é como um investimento. Santificar-se é como um investimento que você irá receber de Deus, seja em curto ou longo prazo. E para isso requer de nós, sabe o que? Paciência. Paciência. Eu vou ler um texto com você. Irmão, fique tranquilo, tá? Tá ventando gostoso, tá tranquilo, fique tranquilo. Salmos 40, de 1 a 4, diz assim, ó. Veja que Salmos 40, de 1 a 4 diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios o que? Um cântico velho? Um cântico novo. Amém, irmãos? Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurados. Você sabe o que significa bem-aventurados? Significa o quê? Felizes. Bem-aventurados ou felizes é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Confie no Senhor. Você pode falar para o seu irmão aí, confie no Senhor, meu irmão. Pare de duvidar dele. Confie no Senhor. Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Sabe, Alexandre o Grande, eu falar de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande foi um dos reis, imperadores da Grécia. E se você olhar a visão de Daniel, lá no Antigo Testamento, você vai ver que Daniel fala de várias nações que iriam se levantar, como os assírios, depois os medos persas, depois os gregos, até chegar nos romanos. E os gregos, justamente liderado por Alexandre o Grande, ele que tem lá, claro, não quero falar da biografia dele, mas ele que tentou conquistar todo o mundo antigo. E um certo momento, está na biografia dele, na história dele, desses momentos de batalha, um dos soldados que estava à frente, um dos seus comandantes que estava à frente, numa frente de batalha, ele, ao ver o número superior dos inimigos, ele teve medo, e ele se acovardou e fugiu da batalha. Ele abandonou a sua tropa e fugiu, ele desertou. Em muitos conflitos de guerra, quando há deserção, né? Quando há esse momento de deserção, é colocado como traição, e muitas vezes é pena de morte. Sabia que no Brasil não existe pena de morte, mas a única pena de morte que é colocada na Constituição do nosso país é justamente em tempo de guerra, se houver isso, traição à nação, se você desertar, isso, de um momento de batalha. Veja, esse homem fez isso. E aquele homem foi capturado pelos soldados de Alexandre o Grande, e ele se colocou diante do imperador, e o imperador falou para ele: qual é o seu nome? E ele disse: Alexandre. Aí o imperador: como é que é? Qual é o seu nome? E ele falou: Alexandre, porque era o mesmo nome do imperador. E aí o imperador falou assim: rapaz, mude o seu nome ou mude o seu caráter. Mude o seu nome ou mude o seu caráter. Agora, por que eu estou falando isso, trazendo aqui essa contextualização da questão da história de Alexandre o Grande? Porque se eu vou viver minha nova vida cristã, se eu me digo que sou cristão, a minha vida precisa coincidir, professar aquilo que eu creio. Se eu for cristão, então a minha vida deve professar e coincidir com o que está escrito na palavra, na Bíblia. Não adianta você falar sou cristão, mas vive totalmente contrário ao que está escrito aqui. Você está se enganando. Mas se você então
mude o seu caráter. Viva o Evangelho e seja um cristão autêntico. É por isso que estamos falando hoje sobre nova vida, novidade de vida. Porque ser cristão é professar aquilo que cremos. E como viver minha nova vida então? E aqui eu vou resumir já para finalizar. 3 orientações bíblicas para você viver então essa nova vida. A primeira, mente renovada, corpo consagrado, língua controlada. Mente renovada, corpo consagrado, língua controlada. Vamos para a primeira? Primeira, mente renovada. Romanos 12, versículo 2. Diz assim o texto: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Olha só já a orientação. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação do quê? Da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, tudo está aqui. Tudo começa da forma como você imagina o mundo, enxerga o mundo. A sua cosmovisão, da sua forma de enxergar a vida, a sua vida e a sociedade, a tudo que concerne a você, ela modela, sabe o que? Ela modela o seu comportamento, ela modela as suas emoções e ela transforma aquilo que você fala. Tudo, os seus sentimentos e emoções, o seu comportamento e forma de agir e a forma de falar, está tudo atrelado à sua forma de pensar. E se você tiver a mente de Cristo, e se você tiver a mente modelada pelo Evangelho, então você vai fazer o quê? Qual é a consequência? Você vai viver como um cristão, você vai ter emoções e sentimentos como a de Cristo e falará como Ele. É claro, irmãos, que nessa jornada você irá deslizar, como eu também. Mas toda vez que você e eu deslizarmos nessas jornadas, o que você deve fazer? Peça perdão ao Senhor rapidamente, para que Ele continue a transformar você. Porque toda vez que você peca, quando Ele olha para você, Ele não olha com um olhar de condenação. Ele olha: filho, eu te amo, o meu amor por você não muda, o meu amor por você não se altera. Eu só espero que você se arrependa e volte para o caminho que você estava andando. Então lembre-se, o texto é esse. Para você então viver essa novidade de vida, primeiramente renove a sua mente. E como é que você faz isso? Lendo mais a palavra, irmãos. Lendo mais a palavra. A sua mente é modelada pelas coisas que você lê, pelas coisas que você vê. Você concorda comigo? Aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, ela vai modelar radicalmente a sua forma de pensar. Seja politicamente, seja socialmente, seja na questão da igreja, seja em tudo. Que você leia e coloque como prioridade a leitura da palavra, para que você tenha a sua mente transformada. Segundo, consagre o seu corpo. Diz assim o texto de 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Veja: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário de quem mesmo? O corpo, e agora eu estou falando de carne mesmo, ok? Esse corpinho que Deus te deu, esse corpo é consagrado a quem? A você mesmo? Você faz com ele o que você quer? Você faz o que Deus quer, o que Deus deseja, que você o consagre, que você consagre o seu corpo a Ele. Veja, olha o que está dizendo: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus aonde? No corpo de vocês. Então, como é que você consagra? Vamos lá, pense comigo de forma prática. Como é que você consagra o seu corpo? Me ajude aí, vai, enquanto eu vou beber uma água. Como é que você consagra o seu corpo? Fazendo a diferença. Fazendo a diferença. De que forma, irmão? De forma? A gente tem que fazer a diferença onde quer que esteja, né? Sim. Por exemplo, tem coisas que eu acho assim que não agrada a Deus. Lugares. Testemunho. Sim. E outras maneiras de as pessoas
que não faz a diferença para Deus. Certo. Forma, por exemplo, vícios que venham a estragar o seu corpo, seria uma forma de consagrar ele? Claro que não. Aí você pode pensar, quando eu falo de vícios, você pode pensar no quê? Fala para mim um vício que estraga e contamina o corpo. Cigarro. Cigarro, ok. Mais outro? Hã? Droga, bebida. Geralmente sempre são esses que pensam logo de primeira, né? Eu posso dizer outros? Hã? Também. Mas eu estou falando do corpo mesmo agora. Corpo físico. Físico, carne, o quê? Sabe o quê? Açúcar. Gordura. Açúcar é viciante, você concorda? Sabia? Se você estiver viciado em açúcar, estou falando isso porque eu era também, irmãos. O Júlio está me ajudando muito. O Júlio ali, ó, é um mestre ali também de preparo físico. É que eu falo, a gente tem que andar com quem, sabe, conhece mais. Quando a gente começa a andar com águia, a gente vai voar que nem águia. Né? Né, Julião? Ele me ajuda muito em questão financeira, um expert nisso. Questão de saúde. Estou fazendo jiu-jitsu com ele, é a influência dele. E melhorou muito, te agradeço muito, Júlio, certo mesmo? Tamo junto. Olha, estou mais fininho, perdi peso, parei de tomar açúcar, botar açúcar no café, a influência dele. Olha assim, eu não tomo mais, saí desse açúcar e mudou radicalmente. Melhorou para melhor. Garanto que você já não gosta mais do açúcar. Não gosto. A Paula fez um cappuccino esses dias, botou açúcar light, 2 colherzinhas. Eu falei, nossa, que coisa doce. Ela já está repulsando já, irmãos. Devemos consagrar o nosso corpo, irmãos. Não só, a gente lá pensa logo de cara, drogas e tudo mais, e a gente tende a esquecer coisas básicas, como açúcar, aquela gordura, aquelas comidas gordurosas. A gordura que mais satisfaz o seu eu do que consagra o seu corpo a ele. Entende? Estou pegando aqui, né? Irmãos, eu quero te ajudar, irmãos. O sedentarismo. Vamos lá, irmãos. Vamos fazer educação física. Pratique uma educação física. Faça uma educação alimentar. Caminhada. Já é uma forma de você consagrar o seu corpo. Consagre o seu corpo a Ele, porque o seu corpo pertence a Deus. Sabia que John Wesley, quem conhece John Wesley? John Wesley, ele era um pregador da palavra, e ele tinha um cavalo, e ele caminhava todos os dias, acho que mais de, não sei quantos quilômetros, agora não lembro quantos quilômetros ele caminhava. Ele caminhava muitos quilômetros, e ele falava assim, eu faço essa caminhada para exercitar o meu corpo, porque o meu corpo pertence ao Senhor, e quanto mais preparado eu estou, mais tempo eu vou viver para pregar o Evangelho, amém, irmãos? Consagrar o seu corpo com a forma com que você come, também agrada a Deus e glorifica a Ele, porque há uma frase aí no meio dos médicos, nutricionistas, você é o que você come. Você é o que você come, e o que você tem comido? Então consagre o seu corpo, pois o corpo deve glorificar a Deus, amém, irmãos? Amém. Então olha lá, forma de viver a nova vida. Então eu devo o quê? Transformar a minha mentalidade e consagrar o meu corpo. E agora por último, e esse é desafiador, controlar a sua língua. Controlar a sua língua. Acha que fofoca vai bem, coisa nenhuma. Ah, Deus perdoa. Vamos ler o texto? Vamos lá, Tiago 3, de 5 e 6, diz assim, ó. Olha só o que Tiago 3, de 5 e 6, e depois de 9 a 12 vai falar, e a gente já vai concluir. Diz assim, ó, assim também a língua, olha só o que Tiago fala, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o quê? O corpo inteiro, só que agora de dentro, né? E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Aí agora de 9 a 12, diz assim, com ela bendizemos o Senhor e Pai. Isso pode acontecer. No culto você tem
bendiz ao Senhor e Pai, e com ela, no dia seguinte, você pode estar amaldiçoando pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Olha que desafiador. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, a terceira forma de você consagrar e viver uma nova vida é consagre e controle a sua língua. Veja que é uma sequência. Se você tiver uma mente transformada, você conseguirá controlar a sua língua. Mas e se de repente, no ímpeto do nervoso, escapar alguma coisa? Aí as palavras são como flechas que não voltam mais. O que você deve fazer? Se você falar algo que você realmente não queria falar, qual é a nossa atitude agora, depois? Qual é? Pedir perdão. Pedir perdão a Deus. Se ofendeu alguém, pedir perdão a essa pessoa. Que a gente controle, transforme a nossa mentalidade. Que você consagre o seu corpo, irmãos. Que você olhe para o seu corpinho e fale assim: esse corpo é o corpo que Deus me deu, eu vou cuidar dele. Vou cuidar da minha alimentação. Vou fazer uma caminhada, vou fazer um exercício, porque isso consagra a Deus. Vou cuidar da minha língua com as coisas que eu falo. Veja que se você olhar o texto de Isaías capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, vai mostrar um homem que só ficava falando dos outros. Ah, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Pensa em um homem linguarudo. Mas quando chegou no capítulo 6, ele teve um encontro com a glória de Deus. E sabe foi aonde que Deus usa para tocar no corpo dele, para purificar ele? Sabe foi aonde? Na sua língua. E Deus vai lá na língua de Isaías, assim, ó, pum! Você está purificado para parar de falar tonteira, de ficar acusando os outros. Mas você agora ser um proclamador da minha graça e da minha glória. Amém? Que você consagre a sua mente, o seu corpo e controle a sua língua. Vou ler mais um texto e finalizar aqui. Ezequiel 36, através do versículo 24. Diz assim, veja só que texto lindo, e a gente encerra com ele. Pois aqui está o que vou fazer. Vou buscar vocês em todas essas nações e trazê-los de todos os lugares de volta à sua terra. Derramarei água pura sobre vocês e os esfregarei até que estejam limpos. Darei a vocês um coração novo, porei um novo espírito em vocês. Removerei o coração de pedra que tem e o trocarei por um coração que vive segundo a vontade de Deus, não segundo a sua própria vontade. Porei o meu espírito em vocês e farei que vocês procedam de maneira que desejo e vivam segundo os meus mandamentos. E mais uma vez viverão na terra que dei a seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Glórias a Deus por isso. Deus tirou do seu coração, Deus tirou de você o coração de pedra e colocou sobre você um coração novo. Deus, Ele deu a você um novo espírito, uma nova vida. Então que você faça valer a pena o que Deus fez por você. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?